Erro grave de todos os relacionamentos. Cuidado! Fala, mestre! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma hashtag Aula do Burigato. E hoje eu quero falar de um erro que nós cometemos no nosso relacionamento, que se você não prestar atenção e se você deixar isso crescer, você vai destruir os seus relacionamentos e vai se arrepender demais, né? Quando, enfim, né, o relacionamento acabar ou coisas nesse sentido, né? Então, vamos hoje falar sobre esse erro grave que cometemos. Mas antes, deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários e, claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você quer ver meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? Bom, vamos lá, né? Primeiro, nós nos relacionamos com as pessoas o tempo inteiro. A gente nasce se relacionando com as pessoas, certo? Primeira coisa é essa, né? Com essa informação, a gente entende que grande parte do que a gente faz na vida, a gente aprende ao se relacionar com as pessoas. Então, talvez em algum momento, né, da tua vida, você, sei lá, seu pai te olhava de uma forma X e esse olhar dizia pra você que você tinha errado e agora você não gosta que as pessoas te olhem daquele modo, né? Ou seja, quase que tudo que nós fazemos tem ali um quê de aprendizado a partir de um relacionamento que aconteceu na nossa vida. E entender isso, inclusive, é fundamental para que a gente comece a tentar, de uma forma ou de outra, rastrear por que fazemos certas coisas. Por que determinadas coisas nos incomodam, por que agimos assim e assado, beleza? Bom, mas não é essa a exata discussão, né? O que acontece então é que nós aprendemos um monte de coisas, e aí, claro, nós nos relacionamos com essas pessoas a partir deste aprendizado, tá? Só que muitas vezes a gente aprende coisas ruins, outras vezes a gente aprende coisas boas. Mas muitas vezes o que pula pra nós são as coisas ruins, porque a gente é meio que leva na boca. Quando tá tudo bem, tá tudo bem. Mas quando tá tudo mal, opa, aí vira um inferno, né? Então é muito louco isso, né? Vamos dizer assim, parece que tudo bem é neutralidade, mas tudo mal é, meu Deus, o inferno, tal. Bom, então, o que acontece é, nos nossos relacionamentos, amizade, relacionamento amoroso, o relacionamento amoroso é onde mais acontece esse grave erro, né? O que acontece é, a partir do que aprendemos, tá certo? Nós aplicamos aquele aprendizado e se for ruim, ele pode nos prejudicar. Bom, vamos pegar um exemplo então, até para entender esse erro grave. Imagine que você, por exemplo, aprendeu, né, vamos dizer assim, você tinha um relacionamento amoroso, aí, né, seu parceiro, sua parceira, mexia muito no seu celular. E a partir disso, vocês brigavam muito e tal, e não sei o que lá. Bom, e aí você aprendeu, terminou o relacionamento, você aprendeu, né, que mexer no celular é ruim. Bom, beleza. Aí, quando não, você tá num novo relacionamento, a pessoa encosta no seu celular, seja pra ver uma coisa besta, não foi no contexto de, tipo, deixa eu fuçar. Não, ela pegou no seu celular. Você surta. Por quê? Porque você aprendeu que aquilo é muito ruim. Aí você surta, tá meu celular, pô, o que é isso? Minha privacidade, você surta, tal. A pessoa meio que dá enfim, ela se assusta, tal, fica, meu Deus, o que aconteceu e tal, mas aí você explica, não, porque no meu antigo relacionamento a pessoa mexia no meu celular, deu merda, não sei o que lá, então eu não quero que você encoste no meu celular. Bom, beleza, né? Mas aí, no dia seguinte, você pensa, porra, caramba, eu acho que eu dei uma surtada muito forte, né? Não precisava de tudo aquilo. Aí você vira pra pessoa, não é? E aí você fala pra ela o seguinte, fala, olha, eu acho que eu exagerei e tal, não sei o que lá, mas eu quero que você tenha paciência comigo. Por quê? Porque eu tenho essa frustração e tal, então, enfim, a gente vai ter que aprender a lidar, blá. Bom, beleza. Qual é o grave erro que aconteceu nessa situação aí? É o seguinte pensamento. Você tem que entender as minhas frustrações e lidar com elas. Este é o grave erro, mas calma que eu vou explicar. Bom, pegando esse exemplo, o que eu quero que você entenda é o seguinte. O seu discurso, ele cria a realidade, beleza? Ou seja, imagine que você olha uma situação, tá? E você tem dó de você, beleza? Se você tem dó de você, puta, olha só, nossa, como eu fui injustiçado. Bom, o que acontece é que você toma atitudes com base nessa definição. Se da mesma forma você olhar e falar, não, peraí, eu que tenho que lidar com isso e eu tenho que resolver. As suas ações são outras. Então as suas palavras, elas criam a realidade, beleza? Bom, o que a gente vê acontecendo então, eu peguei esse exemplo aí do celular e tal, talvez seja até um exemplo meio banal e tal, né? Talvez, se bem que, vamos ser honestos, mexer no celular do outro, acho que é um grande pé de discussão aí na maioria dos relacionamentos, né? Porque um quer, outro não quer e tal. Mas veja, o que eu quero colocar pra vocês é o seguinte. Você aprende um monte de coisas a partir dos seus péssimos relacionamentos, né? E esses aprendizados, o que acontece é, ao invés de você assumi-los, você olhar, por exemplo, eu sou uma pessoa que me frustrei por causa do celular, logo, o que eu tenho que fazer é entender pra mim o que isso significa,
certo? E começar a ter atitudes que eu acredito serem mais corretas em relação àquilo. O que provavelmente acontece é o contrário. Eu tenho as minhas frustrações, logo eu imputo a você a responsabilidade de entender e lidar com elas. Então olha só, não que você vai resolver tudo, não que as coisas não vão dar errado, ou não que, por exemplo, as pessoas não tenham, que ter paciência, te ajudar a lidar. Não, isso sim. Mas o que acontece é que o discurso ele é vinculado no quê? Olha, eu tenho esse problema porque outra pessoa fez esse negócio comigo, mas você vai ter que me entender e você vai ter que lidar com isso, né? Ou seja, você carrega um monte de frustrações e você fica imputando esse dever às pessoas que relacionam-se com você. Então, por exemplo, você sofreu em determinada coisa de amizade, daqui a pouco você começa a criar regras autoritárias e você coloca nas costas dos seus amigos que eles têm que lidar, porque eles têm que te entender, porque você sofreu lá atrás, porque eles não sabem o que você passou e blá, blá, blá. Bom, peraí. Então o que acontece é que se você acreditar que o tempo inteiro as pessoas têm que te entender e lidar com as suas frustrações, o que vai acontecer é que você vai parar de assumir a responsabilidade, se é que um dia você assumiu, sobre o que você precisa fazer em relação ao seu próprio comportamento. Então, o que acontece é que a gente erra, porque a gente aprende a errar, e beleza, né? Você pode até pensar, poxa, que pena, né? Não precisava estar passando por isso, ok, né? Mas ao invés de você chegar e compartilhar isso de uma forma amorosa e até pedindo ajuda, não, você imputa na outra pessoa a responsabilidade de ela lidar com aquilo. E aí logo você se exime da responsabilidade de aquilo dar errado. E aí, se esse problema ele se repete, como por exemplo, você surta de novo por causa do celular, você na verdade fala, porra, mas eu já te avisei que eu tenho problema com isso, você tem que entender e você tem que aprender a lidar com isso comigo. Bom, peraí, calma aí. E a sua responsabilidade em lidar melhor com aquilo? Então, o que eu quero colocar para você é o seguinte, tá? O assunto ele é muito mais complexo. Muito mais complexo. Por isso tem um módulo só sobre isso dentro do portal. Na verdade, um treinamento que é Domine a Arte dos Relacionamentos, onde eu passo a passo vou te conduzindo por uma jornada de melhor comunicação, certo? E relacionamento, perfeito? Agora, o ponto que eu quero te colocar é o seguinte, a partir do momento que você identificar uma frustração pessoal, um comportamento que você percebe que é nocivo e que parte de você por causa de algum outro motivo, o primeiro pensamento que você tem que ter é que você deve lidar com ele e você deve melhorar esse comportamento. E não que você deve imputar ao outro a responsabilidade de lidar com isso de uma forma quase que única, tá? Então, e olha, veja bem, talvez você seja agora a vítima de alguém. Alguém que pegue e tenha um problema pessoal e fale, não, você tem que me entender. Se você não me ajudar é porque você não me entende, porque você tá fazendo minha vida mais difícil e blá, blá, blá. Não, pera aí, porra. Então imagina, você já tem as suas próprias frustrações. Agora você tem que carregar dos outros com você. O que eu quero colocar aqui pra vocês é o seguinte, tá? Quem sabe até em breve a gente faça um novo conteúdo sobre isso. Assim, primeiro, você tem que se doar para a pessoa que você ama. Você tem que se colocar ali. Você realmente tem que se abrir. E muitas vezes o amor é justamente o amor que vai permitir com que você carregue o fardo mais pesado. Mas muitas vezes um ato de amor é também mostrar para a pessoa o potencial que ela tem e deve ter para lidar com as próprias questões, para que, inclusive, haja mais espaço no seu relacionamento para você lidar com o que de fato vocês têm que lidar. Sacou? Então, pense o seguinte, a partir do momento que você identificar uma frustração pessoal, a primeira coisa que você vai fazer é assumir a responsabilidade de lidar com aquilo. E quando você perceber que no seu discurso começa a vir responsabilidades alheias, não, me entenda, lide com isso, você tem que ter paciência e tal. Não. Fale de outra forma. De uma forma que fale, não, peraí, me dá um tempo, eu juro que eu vou conseguir lidar melhor com isso e tal. Tenha só um pouco de paciência, mas eu vou assumir essa responsabilidade. É outra coisa. Até porque, quando você imputa a responsabilidade no outro, sobre as suas próprias frustrações, o que acontece é o contrário. Elas aumentam. A pessoa se torna uma nova ou um outro tijolo dessa frustração. Porque você vai cada vez mais ir para outros relacionamentos. Vamos supor que a pessoa fala, quer saber? Eu não tenho que lidar com isso, e acabe o relacionamento com você, certo? O que muito provavelmente vai acontecer é que no próximo, agora você vai carregar frustração dobrada.
e você vai imputar nessa pessoa de novo e vai triplicar essa frustração. Claro que não é, né, uma geometria dessa, mas o que eu quero colocar para vocês é essa ideia, sacou? Você vai acumulando frustrações e dificultando cada vez mais o seu trabalho, que é seu de fato, que é você entender e lidar com as próprias frustrações. E quando você entrar num relacionamento, que você consiga se doar e consiga ter espaço para lidar com as frustrações do relacionamento, que já são várias, né? E que pode ter certeza, fora as que você já tem, vão acontecer novas ali e cabe a você entender a parcela de responsabilidade de cada um para que o relacionamento seja ainda mais leve. E aí, já cometeram esse erro com você? Você já cometeu? Deixe-me saber nos comentários, se inscreva, curta o vídeo e deixe o seu Fala Mestre. E como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento, grande abraço e até o próximo #Aula do Obrigado.